O viés é um dos acabamentos mais bonitos e sofisticados em roupas. E hoje, nessa aula, eu vou te ensinar como você pode fazer o seu próprio viés de tecido e como aplicá-lo também. O acabamento em viés é esse aqui que eu fiz nessa saia, esse aqui é o avesso da saia, tá? E o acabamento em viés também é chamado de acabamento fitado, porque ele parece realmente uma fita que a gente coloca na margem de costura da nossa roupa. Então, ele ajuda com que o tecido aqui não desfie, né, para a roupa ter um acabamento, e ao mesmo tempo que ele faz esse acabamento, ele também traz um detalhe especial para a roupa. Eu peguei um viés aqui para mostrar para vocês, tá? Então, ele é como se fosse realmente uma fita, tem de diferentes larguras, tá? Esse aqui é um dos mais comuns que a gente costuma ver, que é o que eu vou ensinar vocês hoje, que ele é de 4 centímetros, tá? Então, ele tem 2 centímetros aqui e os outros 2 centímetros ficam aqui. Então, na verdade, ele é uma faixa, assim, que a gente corta com 4 centímetros, e aí eu vou ensinar vocês, na hora que a gente for no ferro, a fazer esse vinco, porque eu acho que esses vincos aqui ajudam na hora de costurar o viés na roupa, tá? Então, é como se a gente pegasse esse viés, eu vou só mostrar aqui pra vocês, ó. Então, é como se a gente tivesse aqui o nosso tecido, e aí a gente vem com o viés, olha só, e é como se a gente encaixasse, colocasse ele aqui no tecido, né, na região que a gente quer, e costurasse aqui. Então, ele dá esse acabamento, tá? E não deixa o tecido desfiar e já fica um detalhe também na roupa. Então, nada mais é do que a gente encaixar essa fita, vamos dizer assim, no nosso tecido e costurá-la aqui. Existe viés pronto no mercado, tá? Eu, particularmente, não gosto muito de usar o viés pronto, eu prefiro fazer. Esse aqui mesmo eu que fiz, tá? De algodão. Esse aqui também é isso que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje, porque esse de cetim, embora seja prático a gente já comprar pronto, tem alguns viés de cetim que eles enrugam na roupa com o tempo, conforme você vai lavando, conforme você vai usando e passando a roupa, tá? Então, por isso que eu prefiro fazer o meu próprio viés. Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês é o viés de cetim, então ele tem esse leve brilho, e existe também o viés pronto de algodão, só que é um algodão diferente desse aqui. Esse também é um algodão, uma tricoline de algodão, mas ele é mais macio e é mais maleável. O pronto, o viés pronto de algodão, eu nem tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas eu não recomendo, tá, gente? Ele é muito duro, é um algodão duro, engomado, então eu acho que pra fazer acabamento em roupa ele não fica legal. Então eu não recomendo que vocês usem o viés pronto de algodão. Se vocês quiserem usar um viés pronto, eu recomendo que seja o de cetim, mas sabendo que pode correr o risco dele enrugar com o tempo na roupa, tá? Dito tudo isso, eu vou mostrar pra vocês como eu faço o meu próprio viés, tá? Uma coisa que é importante é a escolha do tecido. Eu gosto bastante de usar tecidos como esse aqui, que é uma tricoline de algodão ou uma cambraia de algodão. Tem que ser um tecido não muito grosso, tá? Porque senão ele deixa a margem do tecido na hora que a gente vai costurar na roupa muito grossa. Porque querendo ou não, a gente tem aqui a margem do tecido. Então a gente vai vir, olha só, com outra camada de tecido, que no caso é o viés. Então a gente vem aqui e coloca mais camada de tecido aqui, então ele acaba ficando um pouquinho grosso aqui nessa região. Por isso que o viés não pode ser de um tecido muito grosso, senão aqui, a hora que a gente colocar, pode ficar até grosseiro demais na roupa. Então eu indico tecidos de algodão, como cambraia de algodão ou uma tricoline de algodão, e é muito importante que você lave esse tecido antes de fazer o viés, porque esses tecidos naturais de algodão, eles costumam encolher. Então, se você fizer o viés sem lavar esse tecido antes, pode ser que depois, né, você aplica ele na roupa sem lavar. A hora que você vai lavar a roupa, pode ser que ele encolha um pouco e fique meio repuxando a roupa por dentro. Então, sempre lave o seu tecido. Outra coisa, tem algumas roupas que você pode fazer o viés dela do próprio tecido dela. Esse viés de algodão, eu gosto bastante para usar em peças de linho, em peças de algodão, ou até mesmo algum crepe, viscose, fica bem interessante. Mas, por exemplo, uma peça mais fina, uma seda, ou uma viscose mais fininha, mais delicada, ou um tecido realmente que lembra uma seda, mais transparente, talvez seja interessante vocês fazerem o viés, esse mesmo processo aqui que eu vou explicar, só que ao invés de usar um algodão, uma tricoline, vocês usarem o próprio tecido da roupa, tá?
Porque aí ele combina mais com a roupa, vai deixar tudo mais harmonioso, tá? Então, eu recomendo que você sempre preste atenção na proposta da sua roupa, qual tecido você vai usar e você analise se você pode usar um viés de algodão, que é mais rústico, né? Por isso que eu falo que precisa ter essa harmonia. Às vezes a gente coloca um viés de algodão, que é um tecido mais rústico, em uma peça que é muito fina, muito refinada, sofisticada. Então, às vezes pode ser que não fique tão coerente. Então, nesses casos é legal a gente usar o viés do próprio tecido da peça, tá? O viés, ele é essa faixa de tecido que a gente corta enviesada, é no sentido do viés do tecido. Quando a gente fala sentido do viés, é quando a gente corta na diagonal do tecido. Aqui nessa franjinha é a auréola, esse é o sentido do nosso fio. Então, tudo que estiver paralelo aqui, ó, com a auréola, é o fio reto. O viés, ele é a 45 graus do fio reto, ele é na diagonal. E é muito importante que ele seja nesse sentido, porque nesse sentido o tecido ganha mais flexibilidade. É como se ele esticasse. E isso é muito importante porque dependendo da onde a gente vai aplicar esse viés, se for, por exemplo, alguma coisa circular, arredondada, quando o tecido tem mais flexibilidade, fica mais fácil da gente fazer essa curvatura do tecido, do que se a gente só cortasse uma faixa reta, que poderia até travar, ela ia ficar meio fazendo uns biquinhos assim, sabe, na curva. Ela não encaixa, o tecido reto, no fio reto, ele não encaixaria tão bem para fazer o acabamento quanto no viés que tem essa flexibilidade, é mais fácil de mover, de trabalhar com ele. Então, quando a gente fala em cortar o viés, a gente precisa se atentar ao sentido que a gente vai cortar o tecido. Não é simplesmente sair cortando uma faixa aleatória no tecido. Não, tem um sentido certo que a gente precisa seguir, até mesmo para ter essa flexibilidade aqui. Outra coisa que é importante a gente falar é que a gente consegue fazer muitos metros de viés, porque dependendo da peça que a gente vai fazer, a gente usa bastante o viés. Só que não significa que a gente vai ter que cortar essa faixa grandona de uma vez só, uma diagonal gigantona assim do tecido. A gente pode fazer emendas, ó. Deixa eu mostrar aqui. Uma emenda, tá vendo? A gente pode emendar o nosso tecido. E vocês percebem que até a emenda é na diagonal? Isso também é importante para que a gente consiga manter essa questão da flexibilidade, tá? Então, não se preocupem se você não tem, por exemplo, eu preciso fazer um acabamento, mas não tenho tanto tecido para fazer o viés de uma vez. A gente consegue fazer o viés, trabalhar o viés em um pedaço de tecido como esse aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia, esse pedaço eu não medi, deixa eu até ver aqui para poder falar para vocês, mas ó, ele tem 48 por 39,40. Vamos pôr aí mais ou menos um quadrado, é que ele não é um quadrado, é um retângulo, mas nessa média assim de 50 por 40 centímetros, tá? Eu acredito que aqui, se a gente for cortar ele inteirinho para fazer viés, deva render mais ou menos em torno aí de 1,5 m de viés, tá? Para vocês terem uma noção. E aqui ele é o tecido, uma folha só, né? Que a gente fala, não são dois pedaços, né? Porque às vezes a gente consegue dobrar o tecido aqui no meio e aproveitar para fazer o viés desse lado, ele já vai sair cortado aqui em cima e vai sair aqui embaixo. Aqui eu só tô trabalhando com uma folha de tecido, né? Uma parte só do tecido. Então eu acredito que ele deva render mais ou menos isso, tá? E eu quis trazer o tecido assim mesmo, ó, cortado, ele não tá retinho. Aqui eu deixei a auréola justamente para mostrar para vocês como que a gente faz para começar, para iniciar o viés quando o tecido ele tá meio tortinho, ele não tá completamente reto. A primeira coisa que a gente precisa fazer é esquadrar esse tecido. Se você não tiver um pedaço do seu tecido, um retalho, né, enfim, onde você vai fazer o seu viés, que tem a auréola ainda, você precisa pelo menos se orientar, tá, para saber mais ou menos onde está o sentido dele. Não necessariamente que você precisa da auréola, ele poderia estar assim, sem ela, tá? Mas eu sei que aqui é o sentido dele. Até no contrafio você também poderia usar, mas é mais realmente para a gente saber aonde está, né, o fio aqui do nosso tecido para a gente poder esquadrar. Porque aqui é como se a gente tivesse um ângulo de 90 graus na hora que a gente for esquadrar, que é o ângulo reto. Vou até colocar a régua aqui para vocês verem. Então, o ângulo de 90 graus, ele é reto. 45 é a metade dele, que é bem na diagonal. Vocês estão vendo que passa bem no meio do quadradinho? É exatamente isso aqui que a gente vai fazer no tecido para a gente descobrir aonde é o meio, essa diagonal aqui, tá? Então,
pega o seu pedaço de tecido do viés e a gente vai começar esquadrando, tá? Eu vou usar essa régua aqui porque ela é como se fosse um esquadro mesmo, mas se você não tiver uma régua assim, você pode usar um esquadro normal. O que é esquadrar? A gente precisa deixar aqui uma linha reta com aqui, e aqui a gente vai ter o nosso ângulo de 90 graus. Eu tô usando uma caneta que ela sai com o ferro, tá? Então é importante que você use ou um giz ou uma caneta que você consiga depois sumir do tecido se precisar. Então, ó, eu faço uma linha reta aqui em cima, tá? E prolongo a outra linha reta aqui. Isso que é esquadrar, tá? A gente deixa tudo bem certinho aqui. Pra gente ter esse ângulo aqui de 90 graus. E percebam que eu tentei fazer isso meio que paralelo aqui à minha auréola, tá? É importante isso, não tenta fazer assim o risco já meio na diagonal, tenta sempre deixar reto aqui e reto aqui, tá? Então aqui é o nosso ângulo de 90, certo? Que a gente até aprende na escola, ó. O ângulo de 90 aqui. 45 é a diagonal, é a metade dele. Nesse tipo de régua aqui, a gente até conseguiria encaixar o 45 graus aqui, essa linha, pra gente descobrir, ó. A gente até consegue fazer isso. Se eu encaixo a minha régua aqui, aqui fica reta e bem aqui já sai o ângulo de 45 graus. Mas se você não tiver essa régua, não tem problema. Eu vou te ensinar como que a gente faz para descobrir a metade aqui certinha. Aqui, nesse ângulo que a gente criou, ao esquadrar, a gente vai desenhar um quadrado. Eu vou desenhar na medida de 4 por 4, tá? Então, eu venho aqui, marco 4 centímetros aqui, marco 4 aqui, e a gente vai desenhar um quadrado mesmo, tá? Você vem. Se você quiser, você pode até fazer um quadrado menor. É que aqui pro vídeo eu vou fazer ele maior para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Então aqui, ó, 4 por 4, certo? Agora, a gente vai ligar essa ponta até essa ponta aqui, na diagonal. E aí a gente já vai encontrar onde está o nosso ângulo de 45 graus. Então, eu venho aqui, ó. Encontrei já meu ângulo. Por isso que desenhar o quadrado fica mais fácil, independente da medida que você fizer, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Vocês veem que eu tô mudando de régua toda hora, né? É que pra cada coisa eu gosto de uma régua, mas isso aqui não é uma coisa minha, tá, gente? Vocês não precisam de tanta coisa assim, não. Agora a gente precisa prolongar essa nossa linha. Então, eu venho aqui, vou colocar a minha régua aqui, ó, e venho prolongando. Segura bem, porque tecido é diferente de papel, né? Às vezes o tecido pode dar uma mexida, então trava bem assim com a mão, segurando a régua, e vem até o final. Aqui, gente, é importante vocês tomarem cuidado com o giz que vocês vão usar. Se vocês forem usar o giz, eu gosto da caneta por conta disso, porque ela tem a ponta mais fina. Então, sai um traçado fino. Tem giz que às vezes você usa que ele fica um traçado muito grosso. E aí, em vez de 4 centímetros a largura do viés, vira 4,5, por conta do traçado do giz. Então, tenta usar ou essa caneta ou aquele giz que é um pozinho. Não sei se vocês conhecem. Ele sai um pozinho bem fininho, então é um traçado mais fininho. Agora que a gente fez aqui a nossa diagonal, o que vai acontecer? Essa minha régua, ela tem 4 centímetros de largura e o viés que a gente vai fazer, ele também tem 4 centímetros. Então, eu vou aproveitar e vou usar a própria largura da minha régua aqui para eu já saber o tamanho do meu viés. Se você não tiver uma régua com 4 centímetros, você vem aqui e a partir dessa linha que a gente fez, você começa a medir 4 centímetros, tanto para esse lado quanto para cá, porque a gente quer aproveitar todo o espaço do tecido, tá? Então, eu vou demonstrar aqui para vocês, ó, não tenho a régua, como que eu faço? Coloco o 4 aqui, marco no 0, 4 centímetros. Venho um pouco mais para cá, coloco o 4, marco aqui de novo, até chegar aqui no final, pra gente aproveitar bem o tecido, tá? E aí você vem unindo esses pontos, não tem aquela coisa de que 2 pontos formam uma reta? É exatamente isso. Aí você vem aqui com a sua régua e ó, a nossa primeira tira de viés tá pronta.
Por isso que eu falo que a régua é mais fácil, porque agora, como ela já tem 4, eu só vou encaixar ela aqui, tá vendo? Eu encaixo ela bem certinha e já venho automaticamente, ó, vejo se tá tudo certo aqui. E já venho fazendo risco, tá? E aí você vai aproveitando. Esse risco que você fez agora, você aproveita para fazer o próximo, tá? E você vai riscando todo o tecido dessa forma, assim, pra gente aproveitar bem. Como eu falei, tanto desse lado quanto desse outro. Risquei todo o meu tecido, tá? Então fica assim, com as tiras aqui na diagonal. E agora a gente precisa cortar essas tiras que a gente fez. Vocês vão perceber que nas pontas, tá vendo? Tanto desse lado quanto daquele lado vai ficar com tipo um bico, né? Pode cortar assim normalmente, porque a gente vai tirar esses bicos, porque facilita na hora da gente costurar, pra gente fazer a emenda, tá? O bico às vezes pode dificultar um pouco, então vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra tirar esse bico do jeito certo também. Então agora é só você cortar tira por tira, tá? Então vamos cortar. Depois de cortar, todas as tiras ficam assim, tá? E aqui, se a gente for esticar, a gente já percebe como o tecido ganha mais flexibilidade. Agora, o que a gente precisa fazer? Tirar essas pontas, tanto de um lado quanto do outro, tá? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar uma faixa aqui para demonstrar para vocês. E aí vocês façam o mesmo em todas as outras, tá? A gente precisa deixar um ângulo reto aqui, a gente vai cortar. Então, você pode vir com a sua régua ou com o esquadro é até melhor, porque ele já vai sair o ângulo certinho. Então, você encaixa, ó, vai ficar reto aqui. E aqui, você vem e risca reto também. Ó, tá vendo? E aqui a gente tem o nosso ângulo de 90, tá? Vou fazer desse lado aqui para vocês verem. Então, eu venho com o esquadro e eu encaixo o meu esquadro aqui, de forma que aqui da minha régua, do meu esquadro, fique reto, fique paralelo com a minha faixa. E aqui eu venho e risco, ó. E aí vai ficar um ângulo reto aqui, tá vendo? E aqui a gente tem o ângulo reto de 90 graus. Então, agora é só a gente vir e cortar essas pontas aqui, tá? Tanto desse lado quanto do outro lado. E a gente vai fazer isso em cada uma das faixas do nosso viés, porque assim fica mais fácil da gente costurar com o ângulo reto, tá? Agora a gente já pode começar a emendar um viés no outro pra gente ter o nosso viés todo contínuo, tá? E como que a gente vai fazer isso? É o seguinte, tem uma maneira certa da gente encaixar uma faixa na outra, pra até a gente ter aquela costura que eu falei pra vocês na diagonal, né? Ó, deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? A costura ela fica na diagonal, então a gente não vai fazer a costura reta assim, simplesmente encaixar aqui, assim, ó, um no outro e passar uma costura reta aqui. Tem a forma certa da gente encaixar, tá? Eu vou demonstrar pra vocês nessas três faixas aqui, tá? Mas aí vocês façam isso em todo o viés. A gente precisa saber qual que é o lado direito e qual que é o lado avesso do tecido. Tem tecido que não tem muito isso, a gente não precisa se preocupar tanto. Mas se você estiver usando um tecido estampado, né, trabalhado, aí você precisa se atentar a isso, tá? Aqui eu vou marcar com a caneta, ó, D de direito, para vocês saberem que esse é o lado direito. O lado direito é o lado que eu quero que fique, tá? Assim, porque a hora que eu costurar na roupa, é ele que vai aparecer. Então, se você tem uma estampa, a estampa precisa ficar aqui, porque a hora que você for colocar o seu viés estampado, é ele que vai aparecer, não vai ficar aqui por dentro, tá vendo? Senão você vai inverter e a estampa fica por dentro e não vai aparecer. Então, saiba onde é o seu lado direito e o seu lado avesso, até porque para alfinetar agora, pra gente costurar, a gente vai ter que colocar o lado certo, tá? Ó, então eu marquei aqui só para vocês saberem que esse é o meu lado direito. Então esse é o lado que eu quero que fique pronto para cima para mim. Como que a gente vai fazer então? A gente vai pegar uma das nossas faixas do viés, vamos pegar a outra, e a gente vai deixar o direito virado para cima e o direito da outra faixa do viés, a gente vai colocar ele aqui, ó, se encontrando. E a gente vai colocar nessa forma aqui, fazendo como se fosse um L, né? Ó.
colocar de assim, tá vendo? A gente vai colocar nesse ângulo, como se fosse, igual a gente começou esquadrando, aquele quadrado, é dessa forma que a gente vai colocar. Então, de novo, direito do viés, você vai pegar o outro viés que você quer costurar, o lado direito dele, você vai colocar encaixando aqui, tá? Dessa forma aqui. E aí, a gente precisa encaixar bem certinho um no outro aqui, tá? No ângulo que a gente tem, tanto aqui em cima, quanto aqui na lateral, tá? Eu vou colocar um alfinete só para segurar aqui e vou mostrar para vocês como é que a gente vai passar a costura, porque a gente vai costurar aqui, tá? Então, o alfinete aqui é só para costurar. Pra gente costurar, nós vamos passar uma costura do comecinho aqui até encontrar essa outra ponta. Eu vou riscar aqui para vocês verem. Quem tem mais prática pode fazer isso direto sem riscar, tá? Você consegue fazer isso direto na própria máquina. Se você tem mais dificuldade, você pode riscar. Então, a gente vai costurar dessa forma aqui. Essa ponta até se encontrar com a outra ponta, ó, do finalzinho do outro viés, tá? Na diagonal. Da mesma forma que a gente começou riscando, é como a gente vai costurar. Eu vou costurar com uma linha de uma cor contrastante, tá? Para vocês enxergarem. Mas, geralmente, o viés a gente costura com uma linha da mesma cor do tecido do viés, tá? Então, eu posicionei aqui, venho, dou um retrocesso e venho costurando dessa forma aqui até chegar aqui no final. Chegou no final, dou mais um retrocesso. Depois de costurar, um lado fica assim, o outro também, e a hora que a gente abre, olha só como fica tudo paralelo aqui, certinho, e a gente tem a nossa costura aqui na diagonal, tá? E aí, do avesso, ele vai ficar assim, com essa sobra aqui. A gente pode vir com a tesoura e tirar um pouco. Você pode deixar mais ou menos com 1 centímetro aqui, como se fosse uma margem de costura. Tá vendo, ó, de 1 centímetro aqui? E aí, ele fica assim. Depois, a gente vai lá no ferro e a gente vai abrir essa costura aqui no ferro. Ó, a gente vai abrir aqui essa costura no ferro para ficar bem certinha, tá? Agora, a gente emendou um pedaço, a gente tem mais outros pedaços para emendar. Como é que a gente vai fazer? É aqui que vocês têm que prestar atenção para não ficar uma emenda assim certa e aí, de repente, a outra emenda você põe do lado contrário, tá? Por isso que é importante a gente saber o lado direito que eu marquei para vocês, ó. Então, aqui tá o lado direito e o lado direito, tá tudo certinho, tá? Então, agora, o próximo é só a gente fazer a mesma coisa. Então, tá o meu lado direito aqui, tá vendo? Coloquei o D, ó, vou só puxar pra cá pra chegar na ponta dele, tá? Mas tá do lado direito. Eu venho com o meu próximo viés, tá vendo? Aqui é o direito dele, eu vou virar, porque tem que ficar direito encontrando com o direito, tá? Então, sempre pensa nisso, coloca direito de um viés com o direito do outro viés. Aí, você vem, encaixa um no outro, como eu já expliquei pra vocês. Assim, o quadrado, e aí a gente vai passar de novo uma costura dessa ponta até chegar nessa outra ponta aqui de baixo, ó, tá? A gente não enxerga ela por aqui, mas é dessa forma, costurando aqui na diagonal, da mesma forma que a gente acabou de fazer essa costura de agora. Agora, a gente vai pro ferro, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir essa costura, que a gente acabou de costurar e a gente cortou, certo? Então, eu vou vir aqui com o ferro e vou abrir essa costura, tá? Ó, pra ela ficar bem certinha. Então, a gente vai fazendo isso por todo o nosso viés. É a primeira coisa que a gente faz depois que a gente costura, é abrir essa costura aqui. Depois, o que a gente vai fazer agora? O nosso viés está praticamente pronto, tá? Se a gente quiser trabalhar com ele assim, a gente consegue. Mas eu gosto de fazer aqueles vincos que eu mostrei pra vocês, porque eu acho que isso ajuda na hora da gente costurar na peça. Como que a gente faz esse vinco? Aqui, ó, do lado avesso, virado pra gente, a gente vai, primeira coisa, ó, dobrar o nosso viés ao meio, tá vendo? Assim, a gente vai dobrar ele ao meio e vamos passar o ferro aqui. Ó, cuidado pra não queimar o dedo, principalmente se tiver com vapor, porque vem o vapor bem perto, assim, da gente. Então, vai fazendo com calma. Então, vem... Ó, esquentou minha mão. Vou demonstrar só nesse pedaço aqui, tá? E aí vocês façam isso que eu vou explicar no viés todo. Então, a primeira coisa é você fazer essa costura aqui no meio. Costura não, perdão. Esse vinco no ferro aqui no meio, tá?
Feito isso no viés inteiro, a gente abre a nossa faixa de viés, ó, já vai estar vincada. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa ponta e a gente vai dobrar até ela se encontrar nesse vinco que a gente acabou de fazer, tá? Então, você vem dobrando essa ponta até ela encontrar aqui no vinco e passa o ferro aqui de novo, ó. Então, vem, dobra até chegar aqui no vinco e aí a gente já vai ter a nossa primeira dobrinha do tecido para ajudar na costura, tá? Ó. Vem fazendo isso em todo o viés. Faz de um lado primeiro, bem certinho, tá? E aí depois a gente vem do outro lado, eu vou virar aqui para ficar mais fácil, tá? A gente vem do outro lado e faz a mesma coisa, agora encontrando essa ponta que falta até ela encontrar com essa aqui que a gente acabou de dobrar, tá? E aí você vem e... Ai, gente, quase queimei minha mão, cuidado, hein, com o vapor do ferro aqui. Você vem encaixando, ó, fazendo uma encontrar com a outra. Então, você faz isso por todo o seu viés. Faz um lado primeiro, depois o outro, tá? Para ter o encontro certinho. E aí, se você quiser, você pode até virar aqui do outro lado e passar o ferro aqui para ajudar também a vincar bem certinho, tá? Vou finalizar aqui esse pedaço e já mostro para vocês. Terminei, então, o nosso viés. Então, desse lado, que é o que vai aparecer na roupa, ele fica assim, a gente vê aqui a costura na diagonal da emenda e do outro lado ele fica dessa forma aqui. Agora eu vou demonstrar para vocês como que a gente faz para aplicar esse viés na nossa roupa em um tecido. Eu vou demonstrar nesse pedaço de tecido aqui, tá? Tem algumas peças, como a saia que eu mostrei no início do vídeo, que vocês viram que a saia era preta e o viés era branco. Então, ele dá um contraste, fica um detalhe bonito na roupa. Mas, geralmente, o pessoal gosta de fazer tudo na mesma cor. Então, por exemplo, o tecido é rosa, o viés rosa, a linha rosa, tá? Aqui eu vou fazer cada coisa de uma cor, a linha de uma cor, o viés de outra e o tecido de outra para vocês visualizarem, tá bom? Então, o viés a gente aplica na bordinha do nosso tecido onde tem o desfiado, justamente para parar o desfiado e fazer o acabamento aqui. Como que a gente faz, então? Então, aqui tá o meu tecido. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu viés. Esse lado a gente vai começar costurando pelo lado avesso do tecido, tá? Então, é como se o lado direito dele fosse esse aqui e o avesso fica virado para mim. Vou pegar o viés desse lado com a dobradura e vou posicionar de forma que a hora que eu abro o viés, o que vai acontecer? A ponta do meu viés tem que encontrar com a bordinha do meu tecido. Então, eu vou colocar bordinha de viés com bordinha de tecido. Vou deixar bem assim. Então, a gente abre essa parte, tá vendo? E deixa todo mundo bem alinhado. E a gente vai passar uma costura em cima desse vinco que a gente fez, tá? Por isso que o vinco é interessante, porque a gente consegue enxergar melhor aonde a gente tem que fazer a nossa costura. E é só você vir aqui e passar uma costura reta. Você pode vir com a própria mão, ó, e regulando aqui para deixar todo mundo bem certinho aqui, tá? E você vem passando uma costura aqui. Depois é só você vir, deixa eu pegar a tesoura, e cortar aqui a parte do viés, tá? Que você não vai mais usar. Desse lado fica assim. E do outro lado a gente só enxerga essa costura, tá? Que esse aqui é o lado direito do tecido. Aqui a gente tá costurando com o avesso virado pra gente. Agora, olha só que interessante. Deixa eu virar assim pra vocês. Tá assim, né? Se a gente abrir aqui, olha só. A gente já consegue automaticamente virar o nosso viés aqui. Tá vendo? Eu vou voltar aqui pra vocês verem. Tava assim, certo? Agora é só a gente vir com o viés, ó, vai dobrar aqui e dobra ele de novo, encontrando essa costura que a gente acabou de fazer. Se você estiver usando um tecido, por exemplo, da minha roupa, se for um tecido muito grosso e você quiser vir aqui, ó, e refilar um pouquinho, você pode, porque querendo ou não, o que acontece? Aqui a gente vai ter duas camadas de tecido, que foi essa primeira que a gente costurou. Aí agora, como a gente vai dobrar, ó, a gente vai dobrar aqui, o que vai acontecer? A gente vai adicionar mais uma camada de tecido aqui.
Então, se você sentir que tá muito grosso, você pode vir e cortar aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Você vem e dá uma refilada aqui para tirar um pouco de volume do tecido, tá? Tanto da roupa quanto aqui do viés. Então, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar a nossa próxima costura para segurar essa parte aqui que a gente acabou de dobrar, ela tá sem costura. Então, a gente precisa dobrar primeiro aqui bem certinho. Se você quiser, você pode até colocar um alfinete. E nós vamos passar uma costura aqui. Só que tem um segredo. Você tem que tomar cuidado para que, na hora de você, tá assim, né? Você vai dobrar aqui. Você tem que tomar cuidado para que você não puxe nem o tecido demais para cá e nem de menos, para ficar assim. E aí fica uma bordinha e fica essa costura aqui aparecendo. Então, qual que é o meio termo que a gente precisa encontrar? É como se essa bordinha que a gente vai dobrar, ela tivesse que ficar bem aqui em cima da nossa linha. Só que ela vai tapar meio não tapando. Não sei se dá para vocês entenderem. É como se a gente fosse encostar, mas a gente ainda consegue enxergar um tequinho dessa linha, ó, uma bordinha dela, tá vendo? Não é assim e nem passando muito da linha. É bem assim em cima, mas eu consigo enxergar, tipo tapando, não tapando, sabe? E é assim que a gente vai costurar agora. É como se a dobra do meu viés beijasse aqui, ó, a linha da costura, tá? Da primeira costura que a gente fez. Então, venho aqui, vou colocar minha agulha, tá? E eu gosto, ó, de sempre colocar meu indicador aqui por baixo e vir com o outro dedo por cima para ajudar a puxar, ó, tá vendo? Eu gosto de mexer nessa forma aqui. Se você tiver dificuldade, você pode alfinetar, tá? Então, vem. E agora, a gente vai passar a nossa próxima costura. Vocês vão entender depois por que eu falo que tem que tomar cuidado para não ficar nem muito para cá e nem muito sobrando. E aí a gente vai costurar bem aqui nesse cantinho mesmo, tá? Vou costurar um pouquinho e já mostro para vocês, ó. Venho encostando pontinha com a costura, ó, tampando, mas não tampando 100%. Depois de costurado, fica dessa forma aqui. Tá vendo que a gente quase nem enxerga a linha de baixo? É que como tá de outra cor, vocês conseguem perceber, e eu fiz isso de propósito mesmo. Mas se você fizer tudo de uma cor só, não aparece. E aí, o que eu fiz, gente? Eu peguei esse mesmo pedaço de tecido, eu fiz a forma certa e os dois jeitos errados para vocês verem o que acontece. Então, ó, aqui até aqui tá do jeitinho certo, tá? Agora, essa parte aqui eu puxei um pouco mais o viés. Então, se a gente olhar aqui desse lado, não tem tanto problema, né? E essa parte aqui, eu deixei ele um pouquinho mais afastado. Então, já não fica tão bonito porque a gente enxerga a linha de baixo. Então, quando a gente olhar a nossa roupa do lado direito dela, é isso aqui que a gente vai ver. Vai ficar bem bonitinho. Porém, a hora que a gente vira do avesso, olha só. O lado que a gente fez, que eu ensinei vocês, que é o jeito correto, a linha, a costura, ela fica bem certinha aqui também no viés. Tá vendo? Agora, os outros dois exemplos que eu dei para vocês que eu falei que é errado, olha só o que acontece. A linha, ela passa do viés, ó, o viés tá aqui e a costura veio para cá. Então, do avesso vai ficar assim, a costura pegando o tecido. E o outro exemplo errado, olha, a linha, ela fica muito aqui para cima, quase no meio do viés. Então, o correto, quando a gente aplica o viés, é que ele fique, vou até cortar aqui com a tesoura, ó, para ficar mais fácil, pra gente não misturar. O correto é que ele fique bem na costura, fique bem na bordinha, tanto do lado direito da roupa, quanto do lado avesso. É praticamente igual. Por isso que tem que ter o jeitinho de fazer, encaixar, né, beijar a dobrinha do viés com a primeira costura que a gente fez. Se a gente puxa muito o viés desse lado até que não fica tão ruim, ele fica bem parecido com esse primeiro, mas do avesso a costura passa, tá? E se a gente puxa de menos, do direito vai ficar assim, a gente vai enxergar a costura, e do outro lado vai ficar quase na metade, assim, passa muito, né, no viés. E essa foi a aula de hoje. O viés é um acabamento que a gente usa muito em várias roupas, principalmente se você não tem máquina overlock. O acabamento em viés, ele fica um acabamento refinado na sua roupa, ele agrega muito valor e você consegue tirar o desfiadinho do tecido, você faz
todo o acabamento, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula ela vai ser muito útil quando a gente for fazer alguma outra peça que eu for ensinar aqui no canal que tem acabamento em viés, que aí vocês já tem o vídeo explicando direitinho como fazer o viés de tecido e também como aplicar o viés, tá bom? E eu espero vocês na próxima aula.